Olá, bom dia. Nós estamos aqui 7 horas em Brasília, sexta-feira, dia 31 de julho de 2020. Nós estamos finalizando a semana, estamos finalizando o mês, finalizamos ontem a jornada Doenças Crônicas, tá tudo acabando, menos o corona. Seja bem-vindo, bom dia a todos vocês, é um prazer estarmos aqui para mais um dia, podemos conversar sobre saúde. Vamos ver se hoje nós conseguimos convidar uma pessoa e ela consiga participar conosco. Ontem, infelizmente, a pessoa que convidamos não conseguiu a conexão e nós também ficamos depois com muito pouco tempo para poder trabalhar o caso de alguém. E preferimos então trabalhar fazendo perguntas e respostas. Porém, foi muito legal o nosso momento de perguntas e respostas ontem. Eu fiquei muito feliz, foi bem bacana e vamos ver se hoje a gente consegue, conversar com alguém. Bom, deixa eu cumprimentar as pessoas que já estão aqui conosco. A Marli está aqui conosco, a Juliane Terezinha também, a Ivete Souza também está conosco, Leda Serafim, a Sandra Oliveira, a Geusa Pacheco está aqui conosco, a Selma Silva, Maria José Santos está aqui conosco também, a Geilza Matos, a Michela Teixeira, bom dia, Ivete Souza também, vamos ver, Rosângela, a Sara Lisboa, Iracilda de Assis, muito bom, Luciene TP, ainda bem que não tem o M, não é verdade, Luciene? Luciene TP, imagina se fosse Luciene TPM, aí não dava certo. Leda Serafim, o Jay está aqui conosco, a Giane Almeida, Roseli, Sabrina Souza. Legal, pessoal. Sejam bem-vindos. Deixa eu fazer aqui alguns comentários com vocês aqui, importante. Então, ontem o Jay está falando que foi muito bom, que poderia ter um dia na semana para perguntas e respostas. Pode ser, Jay, pode ser. Uma opção legal. Porque foi muito legal. Eu gostei muito de ontem. Mesmo não conseguindo falar com uma pessoa, foi muito legal mesmo. Vou pensar, vou levar para a equipe também para a gente poder analisar. E aí nós, quem sabe nós adaptarmos, a essa petição, sugestão do Jay aqui, de nós termos um dia na semana para dedicarmos a perguntas e respostas. Verdade, pode ser uma opção sim. Nada contra não, Jay. Bom, deixa eu fazer alguns comentários com vocês. Ontem nós fechamos a jornada Doenças Crônicas, Fechamos a jornada Doenças Crônicas. A Ariane Borges diz que também gostou da ideia de ter um dia na semana só para perguntas e respostas. A Luciene disse que foi maravilhoso. Então, vamos falar aqui da jornada Doenças Crônicas. Nós separamos 8 noites para que a gente pudesse falar sobre doenças crônicas. Qual que era o meu objetivo em fazer novamente a jornada Doenças Crônicas? Nós já havíamos feito a jornada uma vez, mas com menos dias, Não abordamos sobre todas as doenças que foram abordadas dessa vez e, além disso, nós repetimos porque quando foi feita a primeira vez, o propósito era justamente nós falarmos sobre as doenças que têm colocado as pessoas no grupo de risco do corona, E doenças crônicas, além de colocar as pessoas no grupo de risco do corona, essas doenças elas matam 8 de cada 10 brasileiros que vêm a óbito. Então é muito perigoso, muito perigoso. E aí dedicamos um tempo
específico para que a gente pudesse conversar sobre várias dessas doenças crônicas. Mas veja, tudo que a gente faz não é da noite para o dia, tudo tem um planejamento. E dentro do planejamento, eu escolhi encerrar ontem falando sobre obesidade. E durante a semana, as 2 semanas, na verdade, da jornada Doenças Crônicas, eu fui insistindo e convidando cada um de vocês para se comprometerem, porque é muito importante. Nós precisamos realmente nos comprometer, precisamos ter esse grau de consciência de que devemos ser a nossa prioridade. Nem sempre o somos, mas deveríamos ser nossa prioridade. E ontem fechamos com a obesidade, E tinha um propósito específico, óbvio, falar. E é isso mesmo, Ariane. Matar 8 de cada 10 óbitos. 8 pessoas de cada 10 que vêm a óbito morrem por causa de doenças crônicas. Ou câncer, ou obesidade, ou uma hipertensão, um diabetes, problemas circulatórios também, como AVC. Então, assim, é muito grave. Essas doenças, doenças crônicas, elas são doenças que têm levado muita gente a óbito. Muito preocupante. De cada 10 óbitos, 8 têm uma relação com essas doenças. E aí nós escolhemos fechar com obesidade, porque a obesidade eu classifico como a doença que gera doença. E aí, nesse caso, eu fiz esse incentivo para vocês, compreender isso para que nós tivéssemos essa possibilidade de ganhar esse grau de consciência de que precisamos realmente mudar nosso estilo de vida e principalmente o peso. E lançamos então ontem a Olimpíada Mão na Massa. O que é essa Olimpíada? A gente pensou bastante a respeito do que a gente poderia depois fazer para que a gente pudesse ter algo que fosse mais prático e menos teórico agora. Obviamente, sempre vai ter um pouco de teoria junto, mas a gente precisa transformar o conhecimento teórico em prático. Isso é fundamental. Eu recebi aqui um bom dia agora da Cio Braga. Ela tem uma história legal para contar para a gente também aí sobre essas mudanças que têm ocorrido. Quem sabe até chamo você, Cio, se a gente conseguir. Se você estiver disposta a falar comigo também hoje. Porque eu achei muito legal o relato que ela me passou no Insta. E de repente a gente conversa com você. E nesse caso, o que é essa Olimpíada? A Olimpíada vai ser 5 áreas da nossa vida que eu considero muito importante e que a gente precisa praticar mais. Precisamos praticar mais. A área do lazer, a área do exercício físico, da alimentação, um sono de qualidade e a gestão emocional. Hoje a Cio disse que não está disponível, porque está quase saindo para o trabalho. Mas vamos ver uma oportunidade, Cio, porque eu gostei bastante do teu relato, mas depois a gente acerta um dia para poder conversar. Eu acho que é legal você trazer essas informações para as pessoas, de como sua vida tem sido transformada também nesse período. Achei muito bacana. E aí, veja só, nós então temos que observar esse detalhe de que só conhecimento teórico, sem prática, ele gera responsabilidade para nós. Então, essa Olimpíada, Mão na Massa, foi uma ideia que nós tivemos conversando aqui. O nome, quem deu foi o Juan. Eu achei muito interessante Olimpíada, porque estamos vivendo o período olímpico e achei muito bacana. E fazemos uma vez ao ano, a gente definiu, fazer uma vez ao ano. Isso quer dizer que esse ano não vai ter mais. Somente no ano que vem, mais ou menos nessa data, nós devemos fazer novamente a Olimpíada Mão na Massa. Então eu já gostaria de deixar aqui para vocês esse convite. Para juntos nós podemos participar. Como que vai ser essa Olimpíada? Depois no final talvez eu fale mais um pouquinho. E nós queremos justamente que vocês pratiquem junto conosco um estilo de vida saudável.
Então eu vou estar compartilhando com vocês de domingo até quinta-feira muitas informações para ajudar vocês a transformar o conhecimento teórico que recebemos nessas 2 semanas de jornada doenças crônicas em prática, em prática. E vamos começar isso no domingo. As orientações, elas vão ser passadas dentro dos nossos grupos, dentro dos nossos grupos. Nós temos grupos no WhatsApp, onde nós nos comunicamos com um grupo já bem grande de pessoas hoje. E aí, nesse caso, ali dentro que nós vamos passar orientações, né? Quero disponibilizar ali, por exemplo, um PDF para que a gente possa saber quais são as atividades do dia que devemos cumprir, ok? Então, convido vocês também a entrarem nos nossos grupos para que a gente possa conversar ali dentro. Nós vamos utilizar bastante o Insta, estamos pensando em criar aí uma página no Facebook para que vocês possam compartilhar juntamente conosco as atividades que vocês estão realizando. As atividades que vocês estão realizando, ok? Então, assim, vai ser algo muito legal, algo muito interativo e a gente quer realmente mexer com as redes sociais. Não só a minha, mas a de vocês também. Eu vou estar compartilhando minhas informações, mas eu gostaria que você participasse comigo, compartilhando também suas informações. Por quê? Porque é uma forma de você também servir como um fator de estímulo para que alguém também tome a decisão da mudança. Você vai participar juntamente conosco, compartilhando as atividades, compartilhando o seu comprometimento nas suas redes sociais. Aí a gente só vê um sistema para vocês nos marcarem, mas para que a gente também possa ser uma influência para outras pessoas, para que outras pessoas ganhem esse grau de consciência e possam, então, desenvolver juntamente conosco um estilo de vida saudável. Esse é o nosso propósito, é levar o conhecimento adiante, ajudar as pessoas a transformar o conhecimento teórico em prático. E vai ser muito legal, vai ser muito legal. Na terça-feira vai ser assim, um dia especial, porque a gente vai ter 2 horas no período da noite dedicado para culinária. Eu e minha esposa, nós vamos estar juntos, né, ministrando para vocês um curso de culinária, ensinando algumas receitas, eu vou dando dica, né, durante o processo da culinária. Ela canta, né, e aí ela canta algumas peças de ópera junto, né, do processo, então é bem bacana, bem legal. Então eu convido vocês a entrarem nos grupos para que a gente possa fazer, né, desses 5 dias que nós escolhemos, de domingo a quinta, né, dias especiais na nossa vida para começar um processo de mudança ou para fortalecer o processo de mudança e ainda servirmos como uma ponte de influência positiva para as pessoas, ok? Esses são os nossos propósitos. Eu vou estar chamando uma pessoa hoje, vamos ver se ela consegue participar comigo então. Vamos ver se dá certo aqui, ó. Vamos falar com essa pessoa. Bom dia! Bom dia, Como é que é o seu nome? Dalva. Dalva. Seja muito É, bem-vinda, Dalva. Um prazer falar contigo. Vi que a senhora escreveu ali, realmente. me chama, né? Chama que eu vou. Pois é. Então, chamei. E aí estamos aí para a gente poder bater um papo, então, Dalva. E gostaria de saber, né, em que eu posso lhe ajudar. Ó, eu já escrevi tanto, né? Eu escrevendo tudo que é grupo e os eventos e tal. É o seguinte, eu tenho 70 anos, Ok. tive o primeiro infarto em 2006, depois tive outro em 2015. Então, a senhora teve um infarto e tinha 56 anos, é isso? Sim. Aí foi colocado 2 estentes. Ok. O segundo, mais 2 estentes, que foi o de Uhum. 2015. Mas eu fiz uma reeducação alimentar desde o ano 2000, porque o médico descobriu que eu era hipertensa, né? E aí eu comecei, já tinha uma alimentação assim, normal, como a gente tem sempre, né? Uhum. De comer os assados, aquelas coisas todas que a gente come, né? No almoço coletivo e em casa também. Uhum. Mas eu ainda comia queijo, né? Que eu colocava na alimentação, queijo. Eu usava, às vezes, eu usava fritura, essas coisas.
Bom, mas Sim. depois, aí o médico me disse o seguinte, o cardiologista, a senhora não pode comer queijo, nem leite, nem ovos, É essas porque coisas, né? isso daí a gente já pode fazer uma pausa aqui e explicar, porque é legal a gente entendendo conforme a senhora vai relatando o caso, Dalva. Sim. É, como a senhora teve dois infartos, né? Por que que ele sugeriu, né, a retirada dessas gorduras de origem animal, né? Porque essas gorduras de origem animal, elas são ricas em gorduras saturadas. A gordura saturada, ela confere à gordura uma característica dela ser sólida ou mais sólida à temperatura ambiente. Então, quando a gente olha, por exemplo, para a gordura do leite, a gordura do queijo, né, a gordura do ovo, elas são mais sólidas quando comparado a um óleo vegetal. Não que o óleo vegetal seja bom, mas elas são mais sólidas. E isso é para destacar a característica de que ela é rica em gordura saturada. Quando a gente já sofreu de processo de infarto, a gente tem que lembrar então que a gordura saturada é quem produz o colesterol, é a matéria-prima para o corpo produzir o colesterol. Nesse caso, a sugestão é justamente por causa disso. A retirada dessas gorduras impediria que o colesterol subisse, formasse as placas de ateroma e lhe expusesse novamente ao risco de ter mais um infarto. Pode continuar. Ó, eu tenho uns 40 anos que eu deixei de comer carne, mais ou menos por aí. É, o meu filho tinha 11 anos, ele tem 50 agora, então tem esse Uhum. tempo que eu tirei a carne definitivamente da minha vida. Mas eu comia, então eu optei por esses assados, esses pratos assim que a gente sempre come, né? Sim. Mas quando o médico me disse que eu teria que deixar esses ingredientes, eu digo, e agora? O que é que eu vou comer? Então eu procurei uma nutricionista da nossa igreja, né? E ela me pediu os exames, né? Para ver frutose, essas coisas, pesquisar as coisas no meu exame de sangue. Sim. E também uma densitometria óssea. Ok. E eu levei os exames para ela, e daí eu estava com 52 quilos. E aí começou o processo de perda de peso sem exercício físico Tá, no peraí. A início, senhora estava com quantos quilos? com 52. E teve que perder peso, que é a altura que a senhora tem? Eu tenho 1,48 m por aí. Hum. Então tá bom. Por aí, né? Então, ela me disse: vamos perder peso, você está pesadinha para sua altura. E aí começamos esse processo, e dentro de 2 meses, ela disse que seria o meu peso ideal de 42 a 45. Então, Uhum. aliás, de 43 a 45. Eu cheguei aos 43 É. em 2 meses. Mas a gente também precisa considerar um aspecto importante aqui, Dalva, que é o seguinte: a sua idade, né? Então, assim, essa questão do peso é um problema muitas vezes quando a gente fica olhando só para o peso e esquece de olhar para a composição corporal. Por quê? A composição corporal, ela é mais importante do que o peso, mais importante do que o peso. Por que que eu digo isso? Porque quando a gente busca, almeja um peso na balança, sem se preocupar com a composição corporal, a gente pode estar tendo uma redução de peso, aonde haja também uma redução de massa magra, onde haja uma redução de massa magra. O que isso pode nos expor a um metabolismo mais lento, mas também um risco maior para osteopenia e osteoporose, porque eu diminuo a quantidade de massa magra e aí o que que acontece? Reduzindo a massa magra é como se você reduzisse a quantidade de músculo que você tem em volta do osso, que gera uma pressão, que aperta o osso e impede a redução da massa magra. Então, veja, nosso foco não deve ser o peso, e sim a composição. Quando a gente fala de composição, a gente quer reduzir o percentual de gordura corporal. Mas já com 70 anos, a gente também não pode ter uma expectativa, né, de ter um percentual de gordura muito baixo, de maneira nenhuma. A gordura também é importante para essas pessoas com o avanço da idade. Então, a gente tem como ideal buscar um percentual de gordura de 25% para mulheres, e isso até 25%, né? Isso quando as mulheres estão abaixo de 60 anos. Quando elas estão acima de 60 anos, a gente já espera um percentual de gordura de até 30%, ou seja, nós temos uma margem maior agora. Então, é mais interessante a gente fazer esse tipo de análise
do que simplesmente a gente ficar focado no peso. Pode ser um prejuízo até a gente focar só no peso. Ok, aí você atingiu o peso. E aí? Atingi o peso e eu deixei de ir ao consultório, né? E Uhum. continuei com a mesma alimentação recomendada por ela. Mas eu cheguei a um ponto que eu não estava suportando mais. Então, por isso, quando eu vi essa. E outra mais, eu tenho insônia. Não sei se eu associo essa minha insônia ao fato de que, durante muitos anos, eu tive que levantar às 3:30 da manhã para preparar a alimentação, colocar roupa para lavar, né, e tal, esses afazeres domésticos, para poder ir trabalhar. Porque eu tinha que sair de casa às 5:30 da manhã para pegar um transporte que era de lá do meu trabalho. E aí eu tinha que sair muito cedo de casa. E por isso eu tinha que levantar. Então, às vezes, eu associo essa minha insônia, que ficou na minha mente, eu mesmo aposentada, eu tenho aquele sono determinado, né? Já. Foi um padrão que foi construído, né, ao longo da vida. Mas É. isso também pode ser transformado, pode ser adaptado sim, né? Alguém só pergunta aqui se pode ser a bioimpedância, né, para a gente poder analisar o percentual de gordura. Sim, pode ser uma bioimpedância, pode ser também uma densitometria corporal ou a medida das dobras cutâneas. Lembrando que dobras cutâneas ela não serve para pessoas que estão muito acima do peso, porque aí você vai ter, né, uma dificuldade de estabelecer o valor correto do percentual de gordura. Então, bioimpedância ou densitometria corporal. Então, essa questão aí que a senhora falou é interessante, Dalva, de ter criado, por exemplo, né, um hábito, uma rotina durante boa parte da vida de acordar muito cedo, né? Então, interessante isso daí. Pois é. E aí, nesse meio tempo, eu tive esse infarto, né? Inclusive, eu estava fazendo caminhada, porque depois de tudo isso, o cardiologista, eu sempre sou acompanhada pelo cardiologista. E aí, ele disse que eu só podia fazer caminhada, não podia Uhum, fazer outro exercício. Eu cheguei a fazer um tempo a hidroginástica, uhum. mas eu não me cansava, era normal. Eu fazia no meu ritmo, né? Mas fazia. Mas eu sempre fiz caminhada. E numa dessas caminhadas, eu caminhava 1 hora. E nesse dia que o infarto, quer dizer, que começou a dor no peito, Uhum. eu estava caminhando e eu só suportei meia hora. Vim para Certo. casa, tomei meu desjejum, como sempre, né? Eu tomo suco de vegetais. Aí é o mesmo suco, agora eu mudei, mas o mesmo suco sempre, 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 de couve, de berinjela, chuchu, salsa e cenoura. Esse era Ok. o meu suco. Todos os dias, todos os dias. Aí a minha centrífuga deu o problema, eu deixei de tomar um tempo. Mas eu já estava cansada dessa dieta. Então, eu preciso de uma alimentação diferente. Agora eu estou administrando uma alimentação diferente, né? Posso destacar dois detalhes, Dalva, que me chamou a Sim, atenção? sim, Um deles foi o seguinte: você falou da caminhada, né? E sim. pelo que eu entendi, essa caminhada ela era em jejum, Sim, tá? eu só tomava água. E era 1 hora de caminhada, né? 1 hora. Tá. Então, assim, ó, atividades físicas, elas até podem ser feitas em jejum. Elas até podem ser feitas em jejum. Mas nós temos que observar o tempo e a intensidade. Se for Hum, um tempo curto e uma intensidade alta, ok. Né, de repente, 15 minutos numa alta intensidade, um propósito de queima de gordura, ok você fazer uma atividade física em jejum. Quando a gente tem um tempo longo e uma intensidade leve, talvez dê para fazer também. Mas se você tem uma intensidade de caminhada um pouco acelerada e um tempo de 1 hora, isso pode ser que não seja algo tão favorável. A gente pode ter redução de músculo durante a atividade física. Ao invés dela trazer um benefício, ela pode trazer um prejuízo. Então tem que ser muito bem administrado, talvez, essa questão da prática da atividade física em jejum. Isso daí hum, pode fazer com que, ao invés da gente ter os resultados positivos, comecem a surgir alguns resultados negativos. Nesse caso, você citou esse suco agora. sim. Talvez o suco pode ser incluído antes da caminhada como sendo uma opção para a gente normalizar o nível de glicose sanguínea. Porque veja só,
Nós passamos a noite inteira em jejum, não comemos durante a noite. Nesse período noturno, mesmo que o metabolismo seja lento, nosso nível de glicose ele vai reduzindo, ele vai caindo. No entanto, que algumas pessoas, né, quando fazem uma coleta, né, de sangue pela manhã para analisar o seu nível de glicose, pode encontrar essa glicose bem baixa, praticamente num nível de hipoglicemia. Se a gente está com uma glicose baixa e aí nós saímos para fazer atividade física sem comer, isso vai fazer com que a gente entre numa curva descendente, fazendo com que a glicose entre no processo de hipoglicemia, obrigando o teu organismo a buscar nas reservas, né? Como você já atingiu o peso que gostaria, provavelmente não tem mais tanta gordura para ser queimada assim. Nesse Não caso, tem. o seu organismo vai buscar como fonte de energia? O músculo. Então, você vê como que pode virar um problema essa questão? Então, É. uma das questões que me chamou a atenção foi essa, né? De você estar fazendo aí essa atividade física, né? De 1 hora de duração em jejum. 1 hora de duração em jejum. Um segundo ponto que você chamou a atenção, e esse para mim foi espetacular, você falar foi o seguinte: recebeu um cardápio da nutricionista, seguiu por um tempo, mas chegou uma hora que fez o quê? Abandonou. Eu, eu, eu assim, eu não abandonei, mas eu já estava saturada, então eu não mudei não por isso. Quer dizer, mudei agora para variei, né? Sim, Eu estou variando, mas eu não voltei àquela alimentação anterior. mas é isso Não, mesmo que eu queria chamar a atenção. Olha só, a gente tem duas coisas que podem acontecer com esse processo de saturar do cardápio. Ou sim, voltamos ao antigo padrão, ou mudamos a nossa cabeça durante esse período e vamos buscar alternativas diferentes. Só que a sim. tendência maior não é fazer o que a senhora fez, Dalva. A tendência maior é retroceder, é voltar ao antigo padrão de comportamento. Mas isso chama atenção para nós para mostrar que a teoria que eu sempre levanto aqui, de que cardápio funciona por um determinado tempo, é verdade. Cardápio satura, as pessoas enjoam do cardápio, ele te limita, chega uma hora que você vai abandonar. Dificilmente algumas pessoas vão seguir essa tua linha de tentar melhorar, de tentar mudar o padrão da alimentação, oferecendo uma variedade diferente, mas tentando manter a alimentação saudável. A maioria retrocede. Então, É, isso daqui é muito importante. A mudança não é através de cardápio. A mudança é mental, é consciência e conhecimento. Se eu tenho uma mudança consciente, se eu mudo o meu modelo mental e eu tenho informações para que a gente possa justamente implementar um novo estilo de alimentação, mas de maneira consciente, com informação, sabendo como organizar o meu cardápio, eu não vou precisar de uma dieta prescrita pelo nutricionista. Eu preciso de um nutricionista para me orientar a como organizar a minha alimentação, mas não para me dizer o que eu tenho que comer, quanto eu tenho que comer e os horários que eu tenho que comer. Não. Ele precisa trazer para mim justamente o conhecimento. Por quê? Quem tem que estar no controle? é, Você, perfeito. Dalva. Você tem que estar no controle, não sou eu que tenho que estar no controle. É você que tem que estar no controle. Então, esse é um aspecto muito importante. E eu gostei muito da tua fala. A nossa conversa já valeria por essa fala, né? Porque foi muito interessante e levantou essa bandeira de que realmente cardápio funciona por um determinado tempo. Mas continua. E aí, né, eu deixei para trás essas coisas e fiquei nessa dieta, fiquei desde 2000 Uhum. que eu vivo nessa dieta até agora, né? Seguindo essa coisa, comendo só aquelas coisas, sabe? E eu digo, meu Deus, eu tenho que variar essa alimentação, porque não dá mais não. Tem que haver uma outra maneira da pessoa se alimentar, né? Bom, aí tudo certo. Agora, eu tenho dois dilemas. Um Sim. deles é qual outro tipo de exercício físico que eu posso fazer Uhum. diante desses problemas? Diante dessa, eu acho que eu sou limitada, que eu não tenho condições de fazer, porque eu tenho ouvido o senhor falar que a gente tem que fazer musculação. Sim. Não é que eu não tenha força, sabe? Alguma coisa eu posso pegar algum peso assim, não muito, mas eu nunca experimentei, né? Porque eu tenho Uhum. receio.
E eu Sim, nunca fiz musculação. Então, de acordo com a orientação da nutricionista, eu deveria fazer só caminhada. O cardiologista concordou. Outro dilema é que até quando eu vou tomar o remédio? Porque tomar remédios, que o remédio praticamente é o mesmo desde que eu tive o primeiro infarto. sim. Eu vou para um cardiologista, vou para outro, que eu morei um tempo em Santa Catarina, fui lá no outro cardiologista, que não era esse que vinha me acompanhando, que até faz um tempo que eu não vou lá. A senhora Então, falou que se morou em Santa Catarina, mas não falou onde mora. eu moro em Maceió Hum, agora, voltei para então, Maceió. então tá bom. Então, é. Aí, desculpa por ter esquecido. Não tem problema, eu também não perguntei. É. Então, eu tomo praticamente os mesmos remédios. E também é outra coisa que me preocupa. Aí o que acontece? Eu vou no médico, ele solicita os exames para acompanhamento de colesterol, LDL e tal, essas coisas, E nessas taxas. precisa, realmente. É, Ele é uma prática correta, onde a é. gente precisa observar essas taxas, porque são elas que muitas vezes nos mostram o risco que existe de um novo infarto. Pois é. Então, sempre que eu vou, pressão normal, colesterol normal, triglicerídeo normal, as taxas todas normais. Só que Pelo sem, menos por exemplo, o colesterol é sem fazer uso de medicação, Dalva? eu tomo a rosuvastatina. Ah, não. Aí tem um É, detalhe, então. Veja, o colesterol está dentro do nível de normalidade, mas tem uma estatina envolvida. Então, é, esse aspecto ele já chama a nossa atenção. Por quê? Essa estatina, nós vamos ter condições de observar alguns efeitos colaterais com o uso prolongado dela. Qual é o papel da estatina? Seja ela qual for, né? Seja ela qual for, mas é tudo da mesma família, né? E aí é, nós temos que observar esse detalhe aqui bem importante. Quando nós falamos de uma estatina, o papel básico da estatina é retirar o colesterol que está no sangue. Só que se eu retiro esse colesterol que está no sangue, para onde que ele vai? Para onde que ele vai? Uma boa pergunta essa, na verdade. é. A estatina não dissolve o colesterol, né? Num passe de mágica faz com que ele desapareça. Não. Ela retira da região aonde nós consideramos de maior risco, que é o sangue. Gordura no sangue forma placas de ateroma, aumenta o risco para o infarto, aumenta o risco para um AVC, para uma isquemia cerebral. Então, é importante nós reduzirmos o nível de colesterol na corrente sanguínea. Só que a estatina força a saída dela do sangue para o fígado, para o fígado. E aí o que que acontece? Hum, as pessoas então começam agora a aumentar o risco para o desenvolvimento de uma esteatose hepática. Essa esteatose hepática também é algo muito importante que a gente tem que observar. Por quê? O fígado é um órgão super importante para nós. É o órgão do metabolismo, ali é onde acontecem todas as coisas, né? Fortes emoções, digamos assim, acontecem justamente no nosso fígado. Então, é importante a gente analisar esse aspecto, né? Então, veja, estamos com colesterol normal? Estamos, porém, com o uso de uma estatina. E se não tivesse a estatina? Aí sim, a gente poderia dizer, não, meu colesterol está normal. Meu colesterol está normal hoje com o uso de medicação. Eu quero saber é sem. Não vou sugerir que tire a medicação, mas é só para a gente observar esse detalhe, Dalva. Continua. Estou achando interessante essa história. Eu tomo também, só mudou, eu tomava esqueci o nome do outro que eu tomava, que começou a aparecer umas placas, e daí ele mudou para bisulfato de clopidogrel, que Uhum, esse é para evitar a trombose, né? Segundo ele. uhum, E o outro que eu tomo para pressão é o Abloc Plus. ok. Só que esse todos, o Abloc Plus não é genérico, não, mas os outros são. Essa rosuvastatina, que seria o Crestor. Essa rosuvastatina é Crestor, que ele receitou a princípio, mas é muito caro. É muito caro, e aí eu tomo o genérico, que é a rosuvastatina, que eu acho que vai dar no mesmo, não sei. Então, eu tomo essas três medicações. Eu tomo essas três medicações e já vivo saturada de tanto tomar essas medicações. É isso. Então, são esses dois dilemas que eu tenho.
exercício físico, qual que eu posso fazer além da caminhada, que eu faço todos os dias, Uhum. e, essa história dessas medicações. Porque, veja só, eu vou para o médico, aí as taxas estão normais, né? Ele diz, continue tomando a mesma medicação. Aí eu fico, peraí, a minha alimentação é uma alimentação que não usa gordura, eu não uso gordura de jeito nenhum, a não ser de vez em quando eu como um abacate Ah, e mas o coco abacate é gordura boa. Abacate é é, gordura boa. Além disso, não é concentrado. Essa semana, Dalva, a gente foi ao supermercado, eu e minha esposa, e nós encontramos o avocado, que é aquele abacatinho pequenininho, sabe? E ele estava na promoção. O preço normal dele, aqui em Brasília, é R$ 16 o quilo. Eu tenho uma dificuldade enorme de pensar em pagar R$ 16 num quilo de fruta, né? Mas ele estava por R$ 3,99. Eu falei, nossa, fiz a festa, né? Comprei vários. E aí ontem nós fizemos aqui uma guacamole à noite. É muito diferente a guacamole com avocado do que a guacamole feita com aquele abacate normal, né? É manteiga lá que a gente chama. Mas é uma gordura boa. É uma gordura boa. Além do que a gente deve considerar que o abacate ele é rico em água, né? Ele é bem concentrado em água, diferentemente de outras gorduras como uma que a senhora citou, que é o coco, né? O coco, por exemplo, ele é seco, na verdade, coco seco. O coco seco, ele é desidratado. E por ser desidratado, ele é muito mais concentrado em calorias do que é o abacate. Então, assim, o coco é um bom alimento? Sim, ele tem fibras também, que é interessante para nós. E aí nós só precisamos observar que por ele ser seco, ele é muito mais concentrado em calorias do que o abacate. Então eu tenho que comer porções muito pequenas, porque a gordura do coco também é uma gordura dura. Isso nos remete a entender que é uma gordura saturada. Então o coco tem que ser consumido com muita prudência pela senhora, porque ele tem gordura saturada e pode servir como matéria-prima para produzir também o colesterol. Estou achando engraçado que as pessoas estão escrevendo assim, bom dia, me atrasei, né? Então a Claudineide se atrasou, a Emília também se atrasou. E eu fico feliz até pelo atraso das pessoas, né? Porque elas estão conosco, mas se elas se atrasarem é porque elas dormiram bem, né? Isso é algo interessante. As pessoas estão mudando o padrão de sono também e eu fico feliz, né? eu Vamos lá. saio às 6 horas para caminhar. Bom, então, aí eu vou. A minha preocupação é essa, né? Porque a minha alimentação é assim, pobre, pobre, paupérrima, posso dizer, em gordura, Uhum. porque eu não como nada de alimento gorduroso. Eu estava usando requeijão light, mas já não uso mais. Eu faço Certo. meu creme de castanha, né, com a Uhum. castanha. E, enfim, eu tenho maior cuidado porque eu sofri demais. Oh, Eu sofri imagino. muito. Esse Dois segundo infartos, dois estentes cada vez, é, realmente. esse último infarto que eu tive, porque o primeiro foi retirado o catéter que faz na hora da cirurgia, ainda lá no centro cirúrgico. Mas esse segundo, eu fui para a sala de recuperação e quando a pessoa que faz o curativo foi tirar, levou minha vida junto. Eu senti minha vida indo embora. Nossa, Sabe? Foi preciso fazer lá quase um ressuscitamento, sei lá o quê, porque veio um monte de gente de repente para cima de mim e tentou me recuperar. Acho que a minha glicose baixou demais. Não sei. Na hora que ele puxou, parece que ele ia puxando minha vida. Eu senti foi isso. nossa, que E coisa. então, eu fico pensando nessas coisas. Quando eu penso em comer uma coisa, veja como eu tenho receio de gordura. Eu tenho aversão à gordura. Eu criei uma aversão. A palavra certa é essa. Às vezes o meu filho me convida para ir na pizzaria. Agora ele não me chamou mais, não. Então eu tenho acompanhado meus filhos e amigos e tudo mais numa pizzaria, por exemplo, num rodízio de pizza. Eu tomo um suco. Sim. É isso que eu tomo um suco. Se os amigos me convidam, eu também vou. E a única coisa que eu costumo comer é quando tem opção de massa, que é o macarrão alho e óleo, que eu acabo comendo.
Hum, mas senão eu vou ficar num suco, alguma coisa, mas eu não vou deixar de me confraternizar. Então, isso que a senhora falou também é algo muito interessante. Não é porque estamos adotando um estilo de vida diferente que nós precisamos ficar ausente, né, dessas reuniões de família, amigo e assim por diante, de maneira nenhuma. Deixa eu só fazer um agradecimento à Emília aqui, que eu achei muito legal e eu fico muito feliz com o que tem acontecido, né? A vovó Vônia ali perguntou o que que era esteatose. E aí, como você estava falando, eu não quis interromper, Dalva, para sim. explicar depois. E aí, a Emília já explicou, né? Então, a Emília já disse que esteatose é a formação de gordura no fígado. Então, olha só que legal. Conforme a gente vai adquirindo conhecimento, mesmo não sendo um profissional da área da saúde, a gente tem a possibilidade de ajudar o próximo com informações pontuais, mas que esclarecem, que faz com que a gente fique com mais conhecimento e as coisas então podem começar a mudar por pequenas dicas, por pequenas orientações. E eu fico muito feliz, Emília e outros também que sempre participam aqui, ajudando, compartilhando aquilo que já adquiri de conhecimento. Então, isso é muito legal. Agora, Dalva, olha só, nós estamos falando de um aspecto interessante aqui que você levantou. Veja, aversão. Aversão à gordura. Não podemos ter aversão. Precisamos nos conscientizar que realmente alguns tipos de gordura nos expõem e outros não. Se você, por exemplo, também não come gordura, nós temos que lembrar que a gordura ela é muito importante para o nosso organismo. Vamos destacar aqui algumas funções da gordura para nós, ok? A gordura ela é importante para que a gente tenha uma reserva energética. Então, num momento onde o nosso organismo precisa recrutar algum tipo de energia, porque estamos em jejum, porque fizemos uma atividade física em jejum, ou porque ficamos muitas horas sem comer, porque tivemos um dia atribulado e assim por diante, essa gordura vai nos servir como uma fonte, né, de energia. Então, é importante ter um pouco de depósitos de gordura dentro dos limites considerados adequados. Outra questão importante: a gordura, todas as nossas células do organismo têm uma membrana, uma membrana. E também temos uma outra membrana que é no núcleo da célula. Mas as membranas externas da nossa célula, ela é uma membrana lipoproteica. O que quer dizer lipoproteica? Isso quer dizer que nós temos uma membrana formada de gordura e proteína. Então, veja, se eu começo a me restringir demais no consumo de gordura, de onde o meu corpo vai tirar gordura para renovar as minhas células que estão morrendo? Olha, interessante isso. Eu tenho células que morrem todos os dias, Dalva. E essas células, elas são repostas no período da noite, enquanto nós estamos dormindo. É o horário que o nosso organismo trabalha intensamente para substituir células que morrem. E ali, então, ele vai precisar das fontes de gordura para fazer essas novas células. Outro aspecto interessante é o seguinte: olha só que interessante isso. O nosso neurônio, eu tinha um desenho aqui de um neurônio, deixa eu pegar aqui, ó. Já deixei porque eu falei, algum outro dia eu vou usar. Eu usei com um paciente, depois acabei usando com alguém na live e ele está aqui, ó. Olha Eu só, me lembro tá que eu aqui, ó. assisto. Eu Ah, guardei, ó. sim, esse Lembra mesmo. dele, ó? Tá aqui, ó. Para não falar que eu jogo fora as coisas, tá aqui, ó. Veja, isso aqui é interessante para nós com relação à gordura, Dalva. Veja só. Aqui é a parte do axônio, né? É o corpo celular, desculpa, o corpo celular, aí o axônio e os dendritos, né? Os nossos neurônios, todos eles são revestidos por uma membrana, por uma membrana. Essa membrana que reveste os nossos neurônios, ela é chamada de bainha de mielina. Bainha de mielina. Essa bainha de mielina é uma bainha formada à base de gordura. É formada à base de gordura. Então eu preciso de gordura. Por quê? Para que presta essa bainha de mielina? A bainha de mielina, ela favorece a transmissão do impulso nervoso, fazendo com que ele passe rapidamente pelo neurônio e que o nosso tempo de reação seja rápido. Imagina só uma pessoa que sofre de um problema, e tem gente que tem esse problema, né, que tem a mielina, aonde ela não tem a bainha de mielina.
Então vamos imaginar, a pessoa vai e encosta a mão no fogo. Como ela não tem a bainha de melina, demora para chegar a mensagem de que está queimando. E ela está lá com a mãozona no fogo. Até que ela percebe, opa, aí já lascou tudo. Aí já fez queimadura de terceiro grau. Quando nós temos uma quantidade de gordura suficiente, produção de bainha de melina, aquele negócio encostou, opa, rapidinho tira. Então, por que que muitas vezes algumas pessoas têm um tempo de reação mais lento? Porque pode ter falta, né, de bainha de mielina nos neurônios. E o tempo de reação é mais lento. Olha que interessante. Gordura é um negócio importante, hein? Além Uhum. disso, gordura é utilizada, né, por nosso organismo, tanto entre homens e mulheres, para produzir os hormônios sexuais. Todos os hormônios sexuais, a base dele é gordura. É gordura. Uau! Então, isso é muito importante. Ficar sem gordura, para mulheres que ainda menstruam, pode gerar um processo de amenorreia. O que que é amenorreia? É parar de menstruar, porque está interferindo na produção dos hormônios sexuais. Só que esses hormônios sexuais, eles são muito importantes, porque se nós não temos os hormônios sexuais, né, para homem, por exemplo, tem uma redução de músculo, um risco maior para osteopenia e uma diminuição drástica de libido. Mulheres também sofrem essas mesmas questões, mas uma outra dificuldade das mulheres muito grande é justamente você conseguir fazer a manutenção do peso. A manutenção do peso. Gordura é essencial. Só que a qualidade da gordura que é importante para nós. Então vamos falar um pouquinho de qualidade de gordura, Dalva. Veja, quando a gente olha para a gordura, a gente encontra gordura, né, em três questões aqui que vale a pena a gente chamar a atenção. Três questões, né, sobre a gordura aqui, ó. Três momentos da gordura, digamos assim. A gordura ela pode ser encontrada na forma líquida ou ela pode ser encontrada na forma sólida, líquida ou sólida. A gordura líquida faz uma referência para mim de que essa gordura ela tem muitos ácidos graxos, né, que são os componentes da gordura que formam, né, as moléculas de triglicerídeo para nós aí também, mas elas são compostos ali da gordura. E aí esses ácidos graxos, quando a gordura é líquida, eu sei que boa parte deles são ácidos graxos que a gente chama de insaturado. O que quer dizer insaturado? Os carbonos que fazem parte dessa ligação, eles têm duplas ligações, ou seja, eles têm uma ligação mais forte entre eles. Dois carbonos aqui ligados por uma dupla ligação. Isso gera um grau de instabilidade da molécula, deixando ela líquida à temperatura ambiente. Então, quando eu falo de óleos, por exemplo, os óleos vegetais, eles têm essa característica de ser líquido à temperatura ambiente, líquido à temperatura ambiente. Porém, nem todos. Porém, nem todos. O óleo de coco, por exemplo, vamos voltar para o coco aqui, ó. Ele é sólido à temperatura ambiente. Então, esse é um aspecto que já nos chama atenção. Por que que ele é sólido em relação aos outros? Porque ele tem mais gordura saturada. Essa é a gordura perigosa, a gordura saturada. Quando eu falo dos óleos, eles têm gordura insaturada. Não seriam gorduras tão perigosas, porque são líquidas, mas tem uma condição que também não é favorável para os olhos. Tem uma condição que não é favorável. O quê? Os óleos são concentrados em ômega 6. O ômega 6 é um tipo de gordura insaturada, mas que gera inflamação. Gera inflamação. Isso quer dizer, para uma pessoa que já tem 4 stents, que já teve 2 infartos e que toma medicação para baixar nível de colesterol, não é interessante a gente fazer o uso, então, mesmo desses óleos na condição dele líquida. Por quê? Ele tem dois vieses. Rico em ômega 6, que gera inflamação, pode aumentar o risco da formação de placas de ateroma, e a senhora toma medicamento para tentar evitar a formação dessas placas, mas também para que as placas que já existam não se desprendam e formem um trombo e gere uma trombose. Não é verdade? Já faz uso dessas. Então, não vou tomar ou não vou fazer uso de um óleo que gere processos inflamatórios no meu organismo. Olha só, tem gente perguntando como é que faz para participar do Today. É só entrar cedo, escrever aí eu quero,
e aleatoriamente eu escolho uma pessoa. Não tem nada planejado, é tudo aleatório. E aí, quem sabe, eu posso te chamar, Giovana, para a gente poder estar participando. A Dalva já deve ter pedido outras vezes, né, Dalva, para participar. Demais, não só aqui, mas em tudo que Doutor Vargas eu peço, eu escrevo. Mas o dia chega. E chegou, né? E aí, nesse caso, então, olha só que interessante, Dalva, esse aspecto. Óleos vegetais, mesmo sendo líquido, nós temos essa condição de nós termos ômega 6 em excesso, o que gera inflamação. Uhum. Então vamos para um terceiro estado aqui da gordura. Nem a gordura sólida, nem a gordura líquida. Então, qual é a gordura que eu posso, Dalva? A gordura que está presente nas fontes de gordura. Ou seja, eu não devo usar um óleo de coco, mas eu posso consumir o coco com moderação. Eu não devo utilizar um óleo de girassol, mas eu posso usar o girassol. Eu não devo usar um óleo de amendoim, mas eu posso usar o amendoim. Eu não usaria um óleo de linhaça, mas eu posso usar a linhaça, entendeu? Essas gorduras que estão presentes no alimento, que não passaram pela indústria, que não foram industrializadas, que não foram concentradas, são opções mais interessantes para você do que pensar no uso dos óleos. Ariane, para a Dalva, o óleo de linhaça, mesmo que ele seja rico em ômega 3 e assim por diante, não é interessante pela questão da quantidade de calorias embutidas, né? Mas o óleo de linhaça realmente é um óleo interessante por ser rico em ômega 3, né? Mas no caso da Dalva, eu sugiro que ela coma a linhaça ao invés de usar o óleo pela questão das concentrações calóricas, mas é uma colocação muito interessante. Então veja só, Menino, o carregador está no quarto? nós temos É, mais 7 minutos, talvez o seu celular aguente aí a bateria. é. Ele Então, Dalva, avisou. essa Hum, questão aqui, ó, muito interessante, não é verdade? Da gente é. observar. Não devemos pensar em gorduras que passaram pela indústria. Não devemos pensar em gordura que tenha um aspecto mais sólido à temperatura ambiente. Devemos Hum. usar os alimentos in naturas, que são fontes de óleo. Esses eu não me preocupo, porque você precisa de uma quantidade de gordura. Quando eu hoje vou dar orientação, deixa eu ver. Ó, aqui, ó. Tá tudo aqui. Parece que foi preparada a aula para hoje já. Tá vendo? Hum. Quando eu vou dar orientação para a gente montar um cardápio, né, organizar um cardápio em casa, aqui tem CHO escrito, quer dizer carboidrato. Ou seja, Hum. o nosso prato, essa quantidade do prato deve ser representada pelas fontes de gordura, ou de carboidrato, perdão. Deve ser representado pelas fontes de carboidrato. Toda essa outra parte aqui deve representar as nossas fontes de proteína no prato. E olha só o tamanho do espaço aqui para a fonte de gordura. Só isso. Só isso. Hum. Então, assim, eu devo sim fazer o consumo da gordura. Porém, preciso lembrar que ela deve ocupar a menor parte do meu prato. A menor parte. Mas ela é preciso ser incluída. A Paty pergunta assim, ó, sobre os TCMs. O que que são esses TCMs? Eles são ácidos graxos de cadeia média. Esses TCMs, Paty, eles são muito interessantes, porém, no dia a dia, nós não temos necessidade de TCM. Quando que a gente pensa em alguma coisa que seja concentrado em TCM? Quando uma pessoa, por exemplo, está saindo de um pós-cirúrgico, precisa desses ácidos graxos de cadeia média, que têm um processamento mais rápido e podem ser utilizados como fontes de gordura para uma recuperação de um processo pós-cirúrgico. Além disso, também ele ajuda na melhora do estado nutricional para pessoas que estão desnutridas. Nesses casos, fora esses casos, a gente não precisa se preocupar com os TCMs, eles estão presentes, né, dentro do processo. A Leda está rindo aqui, ó, desenhos de médico. Pois é. Não, se eu fosse ganhar, Leda, na minha vida desenhando, eu estava perdido, eu já teria morrido de fome.
Então, como eu não sei desenhar, eu tive que estudar, né, para poder saber falar, né, ter conhecimento. Mas desenho não é meu forte, não. Mas eu gosto de fazer os desenhos porque eu acho que eles ilustram bem. E essa figura, por exemplo, é uma figura que deve ficar registrada aí, ó. Ó, É. faz um print dessa tela aí, pessoal. Vou dar um tempinho aí, ó. Faz um print dessa tela, porque esse conhecimento, ele é super valioso, né? Faz um print cerebral ou faz um print para você guardar. Faz um print, Dal. Sabe fazer um print da tela? Eu nem vou tentar, viu? Porque senão, Então, mas eu já entendi essa alguém parte. faz um print dessa tela, pessoal, e manda nos grupos para depois eu encaminhar isso daqui para a Dalva, para ela ter esse registro da nossa conversa aqui, ó. Pronto, já deu tempo. É, Eu uso todas essas coisas. Eu uso a linhaça, eu uso tudo que é gordura saudável, eu uso. uhum, A minha legal. alimentação tá ok. Então, Agora o meu veja, treino, não fique com esse pânico das fontes de gordura se forem dessa forma, Dalva. Dessa uhum, forma, tranquilo. Agora eu quero te dar uma dica, Dalva. Uma dica sim, muito importante. Muito importante. O Ariane, depois, então, a Ariane, ela é professora da área de engenharia e arquitetura. Então, nós vamos fazer o seguinte, Ariane, nós vamos fazer uma parceria, né? Eu faço o meu como é que a gente poderia chamar aqui? O layout? Seria layout, talvez, o nome? Não sei. Mas o protótipo. E depois você faz ele bem feito para mim. Para a gente poder ajudar mais as pessoas. pega no Porque contato e vai, hein? os meus desenhos são terríveis. Então, Dava, ó, uma dica muito interessante aqui. Ó. Isso Hum, aqui eu não posso deixar passar, essa oportunidade. Quando a gente come gordura, Dalva, gordura e fibras, esboço, isso, esse é o nome, esboço. Então eu faço o esboço e aí você faz depois ele perfeito para a gente, Ariane. Quando a gente faz o consumo de gordura e comemos fibras junto da mesma gordura, olha o que que acontece. Se ligam, gordura e fibra é paixão à primeira vista. Já forma um hum. casal. Forma um casal. O que que Isso é bom? acontece? É ótimo, é ótimo. Porque, Dalvo, o que que acontece? Essa fibra que vai se ligar com a gordura no intestino impede que a gordura seja absorvida. Impede que a Hum, gordura seja absorvida. E o que que vai acontecer? Vai eliminar a gordura nas fezes, que veio da alimentação. Então, teu cérebro vai pensar assim: ué, cadê aquele colesterol que eu joguei lá no intestino? Porque o colesterol é a base para a construção da bile, que não voltou. Tinha que ter voltado meu colesterol aqui. Já que não voltou, agora eu vou ser obrigado a produzir mais bile e vou ter que usar o colesterol que eu tenho no sangue. Olha que legal. Então, se eu começo a aumentar a eliminação de gordura nas fezes, Dalva, eu começo a obrigar o organismo a usar a gordura que está circulando na corrente sanguínea. Eu começo a hum. usar a gordura que está armazenada dentro do fígado. Então, sempre que você comer uma fonte de gordura, é preciso que na mesma refeição contenha uma fonte de fibras. Contenha uma fonte de fibras, ok? Isso vai ser muito legal. Dalva, É. nós estamos com o nosso tempo já escasso aqui, ó. Ó, pessoal, o Gilmar está mudando lá a imagem dos grupos, ó. Está mudando a Uhum, imagem dos grupos do WhatsApp. Acabei de verificar aqui, ó. Tá aparecendo uhum. as imagens já escritas assim, Olimpíada Mão na Massa, já mudamos o nome do grupo e está colocando ali uma logo que ele fez, né? Ponta firme, Gilmar. Valeu, Gilmar. Pois então, aí vai uma pergunta rapidinha antes Vai lá. que 1 e 10. 1 e é, 10. pois é, ó, se eu vou no médico, eu tenho essa dieta, mudei, né? Estou melhorando cada dia. Aí, como é que eu vou saber? Eu vou saber por conta disso, né? Da minha alimentação. Sim. Mas eu não posso deixar as medicações. E o médico jamais vai retirar de mim a medicação Você se pode pedir para ele. É, ele não vai tirar, a depressão ele nunca vai tirar, mas você pode pedir para ele o seguinte, fala, doutor, eu tenho mudado o meu padrão de alimentação, não dá para a gente fazer um teste?
e ficar aí pelo menos um período sem usar estatina e observar como que o meu organismo vai se comportar com relação ao colesterol, E né? parece que acabou agora. Não, eu estou por aqui ainda, né? Mas é que apareceu ali para mim que estava acabando a minha bateria. Então, Dal, Hum, sugere para o médico, pergunta se é possível fazer isso, ó. Pessoal, é só clicar no link da bio para poder ter acesso ao grupo, tá? Pergunta para o médico se você não pode fazer um teste para ficar um mês sem uso da medicação e testar.